Nesse vídeo eu vou falar sobre os transformadores de áudio, que também são conhecidos como transformadores de saída de som, que eram os transformadores que eram colocados nos amplificadores valvulados lá no estágio final. Depois que saía o sinal de áudio das válvulas, eles eram colocados lá para fazer o casamento de impedância com os alto-falantes. E já adianto que eu não vou poder calcular nada, porque a gente não tem informações nem para simular um cálculo desse, porque são muito específicos. E é por isso que não tem quase informação sobre isso na internet. É muito difícil para você calcular um transformador desse, você conseguir alguma coisa na internet que te ajude a fazer esse tipo de cálculo. Eu até achei um livro, um capítulo de um livro sobre transformadores, mas é um livro antigo, escrito em inglês, e que explica mais ou menos como é que é feito esse tipo de cálculo. Só que é complexo pra caramba. E a complexidade dos transformadores de áudio começa pelo seguinte: diferente dos transformadores de força, dos transformadores que a gente liga aí na energia, que para você só interessa a voltagem e a amperagem, ou seja, você pega, faz ali um transformador, mede ali a voltagem, está dando a voltagem que você queria, se ele aguenta a corrente que você projetou, tá ótimo. Os transformadores de áudio, eles são muito melindrosos, porque no funcionamento deles interessam coisas que nos transformadores de força não interessam, que é a indutância, a capacitância. Isso aí você não está nem aí no transformador de força. Qual é a capacitância desse transformador? Você não te serve para nada. Aí você vai e consome mais do que o transformador aguenta, aí bota ele no osciloscópio, em vez de ele estar senoidal, a onda, ela às vezes está com a onda deformada. Isso dá uma pequena queda de tensão, você também não esquenta com isso. Mas bota isso no alto-falante para você ver o tanto que essa onda deformada faz diferença no som. Então, no som, tudo tem a ver. E como é um transformador que não funciona numa frequência fixa, ele funciona em frequências variáveis, a frequência da voz, e às vezes em frequências bem altas, a capacitância e a indutância faz diferença. Então, por exemplo, quanto maior a capacitância, menor a capacidade do transformador de emitir frequências altas. Aí você perde a qualidade no amplificador. Não tem aquela coisa do alta fidelidade. Fica um negócio horrível. E tem um outro detalhe no transformador de áudio, que é uma coisa que a gente geralmente não liga muito no transformador de força, que é a qualidade do ferro. Isso é fundamental no transformador de áudio. No transformador de força, quanto melhor o ferro, menor você vai fazer o número de espiras por volt e tudo bem, você diminui o tamanho do transformador, diminui o tamanho de espiras, economiza na bobina e gasta mais no ferro, mas fica um negócio menorzinho, funciona melhor. Mas no transformador de áudio, a qualidade do ferro é fundamental. Por quê? Porque quanto maior o número de espiras do transformador, maior a indutância. Isso atrapalha no funcionamento do transformador de áudio, atrapalha no áudio, na qualidade do áudio. Quanto maior a quantidade de camadas de fio, também pior, aumenta a capacitância e também interfere no áudio. Então isso quer dizer o seguinte: quanto pior o ferro, pior vai ser o teu transformador de áudio. Os transformadores de áudio são feitos com ferros especiais, com ferros muito bons. E aí adianto o seguinte: para você que costuma ser garimpeiro aí de equipamento antigo, se você achar um transformador de áudio, não joga fora aquela ferragem não. Aquele ferro, ele é um ferro especial. Guarda ele para usar em transformadores de áudio. Você pode usar em transformador de força também.
mas vai desperdiçar. Então, hoje em dia, quase não tem mais transformador de áudio sendo vendido, porque não tem mais equipamento valvulado quase. Quem está projetando equipamentos valvulados, quem está projetando novos equipamentos, fica numa situação complicada se precisar de um transformador desse de saída. E o que eu vou tentar mostrar aqui são os macetes da construção do transformador, como é que funciona. Eu até fiz uma cópia de um transformador de áudio um dos últimos vídeos aí e mostrei a técnica de interleaving. E essa é a técnica fundamental para você fazer um transformador de saída de som com qualidade, para você tentar diminuir o máximo essas impedâncias e capacitâncias. Então existem algumas formas de você fazer isso daí. Isso aí é que eu vou tentar mostrar aqui no quadro para você meio que entender como é que é o tamanho do problema. Bom, vamos então conversar sobre transformadores de áudio. E o livro que eu encontrei que explica isso é o capítulo 5 desse livro aqui. Tem na internet. Mas eu já baixei e eu posso mandar para quem pedir por e-mail. Eu inclusive estou traduzindo ele, só que tá ficando meio esquisito, que o texto fica de tamanho diferente e às vezes não coincide com a figura. Mas pelo menos dá para a gente ler. E o que acontece é o seguinte: transformador de áudio, ele é muito manhoso, porque nele incidem duas unidades de medida que não interferem muito nos transformadores de força, que é a capacitância e a indutância. O negócio é tão manhoso, é tão chato. Uma vez eu fiz para uma empresa umas bobinas que eram dos filtros das caixas de som que ia ser colocada no Réveillon no Rio de Janeiro. Eram umas bobinas de fio 13, um fio quase tão grosso quanto esse aqui. Cada bobina ficava acho que com 4 quilos. Era um negócio grandão, muito grande. E o cara exigiu, e ele ficava em cima enquanto a gente estava enrolando, que não acontecesse isso daqui, ó. Que a próxima espira não ficasse entre uma espira e outra, que ficasse em cima, camada por camada. Porque isso aí interfere na indutância da bobina. Então, é muito chato. E aqui a gente já tem lá um exemplo de como é que é a melhor técnica que você pode ter de transformador de áudio, que foi a cópia que eu fiz do último transformador a isso. Aqui é um transformador que existia, funcionava no amplificador. Só que ele não era um amplificador valvulado. Isso também faz diferença. Quando a diferença entre a tensão do primário e do secundário não é muito grande, essa técnica ela não dá muito certo, não aparece tanto quanto nos transformadores de equipamentos valvulados, onde aqui existia uma tensão autona. Aqui é 350 volts e aqui era voltagens bem baixinhas. Então, nesse caso aqui não, isso aqui era um amplificador transistorizado. Mesmo assim, eles usaram a técnica, a fábrica usou a técnica, que é a técnica de entrelaçamento das bobinas primárias e secundárias. Então você nota o seguinte: ele começou enrolando uma bobina secundária, depois enrolou uma bobina primária, aí em paralelo com a bobina secundária ele botou outra bobina, fazendo um sanduíche com o primário, depois ele enrolou outro primário, fazendo sanduíche com essa daqui, depois ele enrolou o secundário, ou seja, ele fez exatamente a técnica de entrelaçamento, onde ele tentou ao máximo diminuir a espessura das bobinas. Aí existem várias técnicas de entrelaçamento, uma para cada necessidade, e isso aí complica muito. Mas no geral,
o que se faz, na maioria das vezes, é isso daqui. Você começa enrolando a metade do secundário, enrola o primário e depois a outra metade do secundário. Isso daí era o que fazia a fábrica da Giannini, os amplificadores Giannini. Lembro do tal do Tremendão? Ele usava essa técnica. Era meia bobina. Meia bobina, não é igual esse daqui não, que enrolava a bobina toda. Meia bobina do secundário, depois primário, depois o resto da bobina do secundário, e aí era colocado em série. Nota que são várias técnicas, mas o entrelaçamento ele é fundamental, porque você vai estar sempre diminuindo a espessura da bobina total. Esse primário aqui poderia também ser dividido. Alguns fabricantes fazem isso, pega e dividem também o secundário e bota divide o primário e bota um secundário entre as duas partes. E, na maioria das vezes, se divide até em mais partes. Eu vou desenhar aqui para a gente ver. Esse aqui é o arranjo que mais vai satisfazer a maioria dos casos. Você pegar a bobina primária, digamos que ela seja uma bobina, normalmente é uma bobina só, ou às vezes tem center tape. Mas se tiver center tape, você bota a bobina toda. E aí você vai enrolar 1/3 do número de espiras. E depois você vai somando. Aí você enrola o secundário todo. Aí você enrola mais 1/3 do primário. Aí você enrola o secundário todo, que vai ficar em paralelo. Ou seja, a diferença aqui é que aqui, se por exemplo fosse um fio 20, você vai enrolar com fio 23, a metade da espessura do fio. Para depois poder botar em paralelo. E aí mais 1/3 no final. Ou seja, você faz um interlaçamento entre primários e secundários, com 1/3 de cada bobina. Em vez de enrolar a bobina toda e depois enrolar toda de novo e botar em paralelo, não, como é uma bobina de muitas espiras, isso aqui no caso de equipamentos valvulados onde a tensão é muito alta, você enrola pedaços da bobina, 1/3, 1/4, pode fazer em 4 pedaços, dependendo da quantidade de secundários, pode intercalar entre primário e secundário a metade aqui. Isso aí vai do trabalho do cara. Se você tiver paciência para fazer, fábrica não faz, porque dá muito, é chato pra caramba. Mas a pessoa que está fazendo, ela pode intercalar aqui um primário e um secundário e depois botar em série esses pedaços aqui. Isso sempre vai melhorar. Porque você vai responder, com esse transformador, você vai responder frequências mais altas. Então esse é o arranjo ideal para equipamentos valvulados. Por fim, eu vou falar sobre os transformadores ultralineares, que servem para os amplificadores que usam esse sistema, o sistema ultralinear. Na internet tem muito sobre o amplificador ultralinear, mas não tem nada sobre como constrói o transformador de amplificador ultralinear. O transformador de amplificador valvulado, normalmente, ele é desse jeito. Ele tem um enrolamento de alta impedância, que vai ligado às válvulas, e o outro enrolamento de saída, que vai ligado no alto-falante. O transformador ultralinear, ele tem mais 2 enrolamentos. Além desses 2 enrolamentos aqui, que são esse enrolamento aqui, ó, do B para o C, do C para o D, outro. Então são esses enrolamentos aqui. Olha só as linhas azuis. Além disso, ele tem mais 2 alimentações para as grades das válvulas, que é esse rolamento aqui do A para o B e do D para o E. Então ele tem 5 pontas ao todo. A linha vermelha não importa aqui, é coisa da construção do transformador. Mas o que importa é que ele tem 5 pontas. Então, o que acontece é o seguinte: nesse transformador, igual os transformadores que se usa hoje em dia nos inversores, onde os primários precisam ser enrolados de forma bifilar, com os fios juntos,
para que as resistências sejam iguais, impedâncias também, esse aqui também importa isso. Porque se você enrolar vamos dizer que você começa a enrolar aqui do A para o B. Esse enrolamento aqui, a espira é pequenininha. Do D para o E, a espira é bem grande, é o último enrolamento. Então, essa bobina aqui vai ficar com a indutância e resistência maior do que essa daqui. E isso faz um desequilíbrio no transformador. Então, é necessário que ele seja enrolado de um jeito que praticamente as impedâncias e resistências das bobinas fiquem muito semelhantes para que não haja desequilíbrio no consumo das válvulas. Então, vamos ver como é isso. Então, vamos ver como é que esse transformador ele é enrolado. É um transformador que tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 bobinas. Mas, na verdade, ele é enrolado em 11 bobinas. E essas bobinas vão sendo intercaladas. Então, vamos ver. O enrolamento esse enrolamento aqui, ó. Ele é esse enrolamento aqui nos amplificadores comuns, transformador de amplificador comum. BCD. Aqui é um enrolamento de alta tensão. Aqui e aqui são enrolamentos de tensão menor, para alimentação só da grade da válvula. Então, como é que ele é feito? Quando você começa a enrolar o transformador, essa primeira bobina aqui, que é essa ponta aqui, ó, que vai daqui, ó, da A até a XA. Você enrola essa bobina daqui com a metade das espiras que tem aqui, ó, do A para o B. Do A para o XA tem só a metade, 50%, metade da quantidade de espiras. Isso acontece por quê? Porque a primeira camada de um transformador ela é pequena. O comprimento da espira é pequeno e a última camada é um comprimento bem grande. Isso iria fazer o quê? Com que esse enrolamento aqui ficasse com uma resistência e com uma reatância muito maior do que esse daqui, porque esse aqui é o último. Então você começa a enrolar uma espira pequenininha aqui, e aqui você enrola umas espiras grandonas. E aí ele ia ficar desbalanceado. Então o enrolamento é feito desse jeito. Primeira bobina, do A para o XA, daqui para cá, 50% do enrolamento. Aí depois você vai enrolar aqui, ó, do B para o XB, segundo enrolamento, também 50%, também um número de espiras pequeno em relação ao enrolamento todo, e uma bobina com espiras pequenas. Depois você vai enrolar a saída, enrolamento 5 ali, você vai enrolar a saída toda. Depois você vai do C para o XC. Você vai pegar metade de novo desse enrolamento aqui. C para o XC. Enrola aqui. Quarto enrolamento. Depois o quinto enrolamento. Do D para o XD. Mais metade desse enrolamento todo aqui. Você já está ficando cada vez maior as espiras, né? Depois você vai fazer outro sanduíche. De novo enrolamento de saída, que vai ficar em paralelo com esse daqui. Aí começa tudo invertido de novo. Você enrolou até aqui. Aqui tá o meio do transformador praticamente. As espiras equivalentes ao meio. Aí você vai começar de novo, ó, do D pro E. Você vai enrolar esse outro pedacinho aqui. Você começou a fazer essa bobina daqui. E aí no final, nesse sétimo enrolamento, você vai enrolar esse pedaço aqui, mais a metade do enrolamento todo. Então, do XD para o E. Depois do C para o D, ó, daqui, ó, do XC para o D, você vai enrolar esses outros 50% aqui no enrolamento 8. Tá ficando cada vez maior. Depois do XB para o C, depois você vai enrolar daqui para cá, porque aqui as espiras já são maiores. Então, quando você fizer isso daqui, ó, olha só, XB para o C. Aqui as espiras estão grandes. Aqui, ó, as espiras eram pequenas. Então, quando você bota em série isso daqui,
você faz uma resistência ôhmica total muito parecida com todas as outras. Depois, por último, ou penúltimo, o enrolamento que faltava aqui, ó, do XA para o B. Antes você só enrolou do A para o XA. Agora você vai enrolar do XA para o B, que é o 50% do que falta. E por último, mais um sanduíche aqui do secundário, da saída, que vão ser 3 enrolamentos em paralelo, fazendo um sanduíche e fazendo um entrelaçamento total das bobinas. Então é desse jeito que você consegue fazer com que essa resistência aqui fique muito parecida com essa daqui. Resistência é impedância também. Fique parecida por quê? Porque aqui você tem enrolamento de comprimento pequeno, mas em compensação, quando você botar em série com esse pedaço aqui, ó, aqui o enrolamento é o maior de todos, é o enrolamento que vai ficar por fora. E assim você faz a equivalência das resistências, o casamento de impedâncias. Esse aqui é um ensinamento que eu particularmente peguei na prática fazendo transformadores lá nos anos 70. Inclusive eu lembro da marca do transformador, que quem fazia esse transformador era o fabricante Ultra Sinus. Foi um dos primeiros que eu fiz. Meu avô ainda não tinha morrido, ainda estava doente no hospital e eu peguei um transformador desse para copiar. Eu copiei as bobinas, mas eu não sabia fazer as ligações. Foi complicado pra caramba e ele acabou que no hospital ele me ensinou como é que eu fazia as interligações, porque os fios eram finos e arrebentava muito. E eu não sabia onde é que tinham saído as pontas e não consegui depois acompanhar a ligação. Aí ele falou, isso aí é ultralinear. Isso aí é assim que faz. Aí ele pegou, fez esse esquema aqui para mim, e aí eu entendi como era feito a ligação. Então é isso daí. Esse foi um vídeo mais explicativo de como é que são, ou como eram, ou como podem vir a ser, caso os amplificadores valvulados voltem, os transformadores de saída de som. Os cuidados que você tem que ter com eles, principalmente esse tipo aqui, que são os transformadores onde você tem que fazer um casamento de impedância das bobinas. Espero ter conseguido passar o conhecimento. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.